Bom, o mover nós sentimos, né? Eu fiquei muito emocionada com a palavra da Nelly, porque o amor, né? A gratidão e o amor movimenta o coração da gente. E hoje eu fiquei também muito, já comecei o dia comovida com duas crianças, que são os filhos da Amanda e do Joãozinho, os dois fazendo devocional, e os dois mandando assim. O Pedro, ele pediu para a Mave, como é a música? Esta música, Jeová Jireh. Porque hoje o devocional foi sobre provisão. Ele queria colocar no story dele a foto da Bíblia, onde o versículo que ele fez o devocional com a música Jeová Jireh. Isso, gente, não é ninguém mandando. Sabe o que é isso? Isso é um mover de Deus. Isso, sim, é ver Cristo nas crianças, elas espontaneamente fazendo algo de adulto. Então, fique alegre, porque nós estamos vivendo dias fenomenais. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Porque a igreja primitiva também movimenta muito o meu coração. Eu fico assim, eu falo, Senhor, eu quero ver de novo, eu quero ver de novo. Tudo que aconteceu na igreja primitiva, o Senhor prometeu que nós podemos viver muito mais intensamente, porque a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. Você crê nisso? Então, em Atos capítulo 9, é um texto muito rico, mas eu quero ler aonde aconteceu um problema. Aí você vai começar pelo problema? Sim. Eu quero ler aqui em Atos 9, começando no versículo 36. No versículo 36 está escrito: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. E naqueles dias ela ficou doente e morreu. Mas eu quero, primeiro, vamos pensar um pouquinho na primeira parte. Na primeira parte do versículo está escrito que ela era uma moradora. Onde ela morava, nós temos a informação, em Jope. E nós sabemos também que ela era uma discípula. E uma discípula que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Então, nós já sabemos que Dorcas, ela morava, quando você for para Israel comigo, deixa eu ouvir se tem amém. Amém? Então, quando você estiver lá, a gente passa por Jope algumas vezes, e ali a gente para em Jope, e ali a gente pensa em tudo que aconteceu em Jope. Então, ela era moradora de Jope, agora ela tinha algo diferente na vida dela. O que ela era? Ela era multidão ou ela era discípula? Ela era discípula. E ser discípula é diferente de ser multidão. Ser discípula é dar um passo além. É como quando você se converte. Você se converte, já é fantástico. Agora, quando você toma a decisão de se batizar nas águas, é um passo além. Você está tão apaixonado por Cristo que você quer fazer tudo aquilo que Ele te mandou. Ele falou que você tem que confessar com os lábios o Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora você quer dar o passo 2. Ele te ensinou. Ele que não precisava ser batizado, ele foi batizado para te ensinar que é necessário, que é um passo além na obediência. Aí você quer ir além. Tá bom, eu me converti, eu me batizei nas águas, agora eu quero, como discípulo, aprender, eu quero mergulhar na palavra. Essa era a vida de Dorcas. Ela era uma mulher que queria além, ela não queria só ouvir falar de Jesus, ela queria Jesus na casa dela, ela queria Jesus no coração dela, ela queria Jesus no dia a dia dela, ela queria Jesus naquilo que ela sabia fazer bem, ela queria Jesus 24 horas por dia, ela queria aprender aquilo que os discípulos aprenderam 3 anos com Jesus, ela queria aprender tudo com Pedro, tudo com aqueles que estavam ensinando, replicando aquilo que foi ensinado a eles. E se você quiser tomar essa atitude como de Dorcas, você vai viver também além. Você não vai ser mais só um espectador de milagres na vida de um e na vida do outro. Você vai viver milagres. O nosso desafio para os últimos dias é viver milagres. Nós não podemos só contar histórias. Eu conheço uma pessoa que viveu um milagre. Não, você vai viver o milagre. Essa era a vida de Dorcas. E tudo estava indo bem na vida dela. Porque nós temos uma outra característica na vida de Dorcas. Ela era chamada de notável.
Uma pessoa notável, ela faz alguma coisa que ela é notada, ela é extraordinária, ela é fora do comum. Aí você vai pensar, ela era uma política, ela cantava muito bem, por isso ela era notável. Ela tocava muito bem, por isso que ela era notável. Não, ela tinha uma função, ela tinha uma habilidade que era comum, ela sabia costurar, mas ela fazia aquilo com excelência para Deus, para as pessoas e para Deus. Então a gente já vê todas essas características na vida de Dorcas. Mas o dia mau chegou. Fala para mim, quem é que não vive o dia mau? Quem é que não vive? Eu só estou mostrando para você, porque às vezes as pessoas apresentam um evangelho para você. Olha, quando você se converter, nunca mais nada vai acontecer, nada de mal. Eu tenho que ser realista com você. O dia mau, a tempestade, ela chega. Eu digo que a doença, ela pode chegar, mas do mesmo jeito que ela chega, ela vai bater em retirada, porque Deus é Jeová Rafá. Olha, o desemprego pode até acontecer, mas uma porta é fechada e a outra é aberta. E o Senhor, Ele traz a provisão. É como Elias, qual era o problema de Elias? Elias nenhum, ele era um homem que confiava em Deus, estava lá sossegado a vida dele, e Deus disse, olha, vai vir uma seca duríssima, você vai ter que depender de mim. Aí ele vai, tudo bem, eu dependo do Senhor. Estava tão bom ali, estava acostumado com a água do ribeiro de Querite, com aquilo que os corvos traziam, ele estava tão acostumado, mas de repente aquilo também esgotou, mas ele vivia milagres e milagres e milagres, era de um milagre em outro milagre. E ele era um profeta de Deus. Mas chegou a falta de água, chegou a falta de comida. Mas o que acontecia? Provisão sobrenatural. E eu quero profetizar provisão sobrenatural sobre a sua vida. Levanta a sua mão. Senhor, nós estamos vivendo dias de escassez, dias de grandes dificuldades na área financeira, mas eu quero declarar, eu quero, Senhor, profetizar uma provisão sobrenatural para o povo que confia em Ti, um povo que olha para Ti, olha para o alto, sabendo que o socorro vem das Tuas mãos. Senhor, abre portas de emprego, libera aquilo que está retido, e aquilo que foi roubado seja restituído 7 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? E aqui está escrito, sabe, eu gosto muito, eu gostaria que você, deixa marcado a Bíblia em Atos 9, mas abra em 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, Dorcas tinha uma unção que está escrito em 1 Samuel 18. O Senhor, Ele fala sobre Davi. Em 1 Samuel 18, no versículo 14. Ó, meu óculos voou. 1 Samuel 18, no versículo 14. Olha o que está escrito. Eu vou começar no versículo 12. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado. Isso em relação a Saul. E agora, mas o Senhor estava com Davi. Então afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Olha o que está escrito, presta muita atenção no versículo 14. Olha o que tinha sobre a vida de Davi. Davi tinha êxito em tudo o que ele fazia, pois o Senhor estava com ele. Gente, você prestou bem atenção? Davi tinha êxito em tudo o que ele fazia, porque o Senhor estava com ele. Esta unção é sobre você. Você pode profetizar sobre a sua própria vida? Declara: eu tenho êxito em tudo aquilo que eu faço, porque o Senhor está comigo. Agora, o êxito da vida de Dorcas era o quê? Era impactar a cidade de Jope com aquilo que ela sabia fazer melhor, que era costurar. Então, talvez você ache que êxito é para aquelas pessoas milionárias, para aquelas pessoas muito famosas. Êxito é você ser bem-sucedido no nível que o Senhor te colocou. Se o Senhor te colocou para influenciar a tua família, você vai ter bom êxito para influenciar a tua família. Se o Senhor te colocou para você influenciar lá no teu trabalho, você vai ter bom êxito em todo o teu trabalho. Aonde o Senhor te estabeleceu, Deus te promete a um
de bom êxito. Mas e aí? Mas peraí, chegou o dia mau na vida de Dorcas. Volta para Atos capítulo 9. Chegou o dia mau, ela morreu. Ela foi etapa, né? Primeiro ela ficou doente e depois ela morreu. Sabe quando aquilo que está ruim fica pior? Como assim? Ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher boa. O que ela fez de errado? Nada. Eu quero te dar uma notícia. Toda a tua vida está debaixo do controle de Deus. Você pode não entender as coisas quando elas acontecem, mas eu sei de uma coisa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as ruins, porque Deus transforma o que é ruim em bênção. Deus, Ele é mestre em transformar o caos em milagre. Então, se você não está entendendo, você tem que só fazer uma coisa: Senhor, entrega o que você não está entendendo para Deus. Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu entrego para ti isto que está acontecendo, para o Senhor transformar num grande milagre, num grande testemunho. Eu não estou entendendo esse diagnóstico que chegou na minha vida, eu não estou entendendo essa dificuldade que chegou na minha vida, mas eu sei que o Senhor é o Deus que guerreia por mim, e o Senhor está no controle da minha história. Eu garanto que Sadraque, Mesaque e Abdenego não entenderam aquela violência daquela fornalha. Eles só sabiam de uma coisa, que Deus estava com eles. E olha, quando eu falo Deus está contigo, é no pior mesmo. Deus estava no meio da fornalha. Ele não estava na entrada da fornalha, ele estava no meio da fornalha. Vem aqui que eu estou esperando vocês, vamos passear. Eu estou na entrada, eu estou no meio, eu estou na saída da fornalha. Esse é o Deus que você serve. Ele está na entrada do problema, ele está no meio do problema e ele está na saída do problema. Agora, Dorcas, ela morreu, ela não tinha o que fazer. Dorcas, ela não tinha como orar. Dorcas não tinha como crer. Ela morreu. Parece que foi interrompido aquilo que ela estava fazendo. Nós temos um inimigo que quer interromper. Ontem eu estava dando uma palavra para pastores e para líderes, e eu estava mostrando como é aquela passagem em que os servos de Eliseu, eles foram interrompidos. Eles estavam fazendo a coisa certa, alargando a casa de Deus, mas aí um deles perdeu o machado, a obra foi interrompida. Mas nós temos um Deus tão fantástico, tão maravilhoso, que aquilo que a nossa mente não consegue ver nem entender, Ele faz. Machado não flutua, mas o Senhor fez o machado flutuar. Então você não queira entender como você vai sair da situação que você está aí vivendo. Eu só tenho uma coisa para te dizer: milagre a gente não entende, milagre a gente só recebe. Porque se você entender, não é mais milagre. Eu vivo ensinando isso. Aquilo que a tua mente consegue entender não é milagre. O milagre, mas peraí, como é que Deus levantou esse paralítico? Ei, como que Deus ressuscita o morto? Como que o Senhor devolveu a vista ao cego? Não tem como, não tem explicação. Então, agora tem um outro. Então a gente já viu etapa número 1, Dorcas, discípula. Repete comigo, discípula. Você precisa ser discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus, ele deseja transformação. Você precisa ser uma pessoa transformada, curada, tocada. É uma pessoa que as pessoas não reconhecem, imprevisível. Uma pessoa que se torna insubstituível. Mas tá bom, Dorcas parece que acabou o ministério dela. Agora tem um outro grupo de pessoas. E o outro grupo de pessoas tem a mesma característica de Dorcas. Continue a ler comigo. Então está escrito em Atos capítulo 9, nós lemos o versículo 36, agora o 37. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado, colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos, fala comigo, discípulos, ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram 2 homens dizendo: não se demore a vir até nós. Agora apareceu outro grupo de pessoas. E esse outro grupo de pessoas, o problema estava ali. E olha,
as pessoas começaram a agir como que se tivesse interrompido. Acabou a vida de Dorcas, acabou a esperança. Sabe o que eu gosto nesse texto? Aliás, eu queria fazer um desafio, porque eu disse que a gente ia fazer um ato profético. Consegue papel aí emprestado com alguém, pega um papel, você vai escrever algo que morreu na sua vida, porque nós vamos fazer um ato profético. Pode ser, sabe, a vida familiar, a vida financeira, algo que morreu, ou o ministério, porque nós vamos fazer esse ato profético. E então, ali as pessoas começaram a tratar Dorcas como? Vamos lavar o defunto. Dorcas já não era mais Dorcas. Dorcas passou a ter o nome de defunto. Vamos lavar o defunto, vamos lavar o corpo de Dorcas, vamos vestir Dorcas, e vamos dar um funeral para Dorcas digno dela, porque todo mundo amava Dorcas. Mas ali a maior parte das pessoas, a maior parte, já estava encarando aquela situação como irreversível. Ponto final. Ponto final. Eu sei que o burburinho é por causa do papel, né? Então, eu vou repetir para você que estava no burburinho. Mas eu vou te falar. Dorcas, a maior parte das pessoas estava encarando como ponto final. Acabou, não tem mais nada o que ser feito. Que pena que ela morreu. Ela era uma mulher que fazia diferença na nossa cidade, mas morreu. Quantas coisas você já trata como defunto na tua vida? Eu não sei. Eu não sei se você já trata uma amizade como defunto, se você já trata a tua vida espiritual como defunto. Quando eu tinha unção, quando eu fui para o encontro. Eu não sei se você já trata o teu casamento como um defunto. O que você trata como defunto hoje vai ter que ressuscitar em nome de Jesus. Aquelas pessoas, a maioria tratou Dorcas como defunto. Os discípulos olharam e falaram: algo vai acontecer. Eu creio, eu tenho esperança. Um falou para o outro, eu não sei quantos discípulos, mas aqui era a minoria. E eles começaram a conversar entre eles e dizer: peraí, nós estamos debaixo de uma unção de milagres, de prodígios e maravilhas. Eu fico imaginando, isso é minha imaginação, tá? Não está escrito na Bíblia. Mas para eles tomarem a atitude que eles tomaram, eles tiveram uma conversa muito séria. E a conversa séria deve ter sido: bom, gente, vocês lembram que os apóstolos, eles contam para a gente que Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Bom, vocês lembram que os apóstolos, eles contam também um dia que Jesus passou e ele ressuscitou o filho da viúva de Naim? Eu creio que o Jesus que atuou ontem é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é mente de discípulo, porque a mente de discípulo, ele raciocina em cima da palavra. A mente de discípulo, ela pensa pensamentos que vêm do alto, pensamentos que vêm do céu. O que falta aqui na terra tem no céu. Então eles estavam falando: nós não temos mais recursos, mas Deus tem recurso para essa situação. Sabe, eu vou dar um segredo para você no dia mau. Aliás, não sou eu quem dá um segredo para você. Eu vou ler, não precisa abrir, deixa em Atos capítulo 9. Eu vou ler para você um texto de guerra, Efésios capítulo 6. Se você quiser abrir, tudo bem. Efésios capítulo 6, o que você precisa fazer em tempo em que tudo dá errado? O Senhor, ele te dá qual é a atitude que você tem que tomar. Por isto, no versículo 13, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabalável, e depois de ter feito tudo, mantenham-se firmes. Então, qual é a tua postura no dia mau? Permanecer, você vai repetir comigo, no dia mau, eu preciso permanecer inabalável e me manter firme. Bom, inabalável e firme é a mesma coisa, mas como Paulo, ele quis reforçar, qual é a tua postura no dia em que tudo dá errado? A postura dos discípulos. Dorcas morreu, mas ela dizia que Deus tinha tanta coisa para fazer em Jope. Ela disse que Deus mandou ela fazer tanta coisa. Talvez ela tenha dito: olha, eu recebi uma promessa de Deus, que Jope vai ser, toda ela vai se render aos pés, não só as viúvas. Olha, eu creio nisso, que Dorcas tinha essa palavra. Talvez um dia Deus tenha dito: Dorcas, continua a fazer a minha vontade, porque através da tua vida, Jope
toda vai ser impactada. Mas aí Dorcas, ela estava vendo, eu só consigo impactar a vida das viúvas. Eu ainda não cheguei no âmbito de toda a cidade ser impactada pelo poder de Jesus. Mas olha, chegou o dia mau. Talvez ela tenha dito isso com aqueles outros discípulos. Sabe que Deus me prometeu? Que toda Jope vai ser impactada. Toda Jope vai receber Cristo como Senhor e Salvador. Mas aí chegou o dia mau. Aqueles discípulos ficaram firmes, ficaram inabaláveis. Não, esse não é o ponto final da vida de Dorcas. Gente, nós precisamos pensar como a palavra. Existe um espírito de ressurreição. Jesus, ele morreu e Jesus ressuscitou. E o espírito de ressurreição hoje está disponível para nós. Gente, vocês não param para pensar nisso. Você tem dentro de você uma explosão de poder, que é o Espírito Santo de Deus. Este Espírito Santo de Deus que está aqui no teu coração, põe a mão no teu coração. Este Espírito Santo de Deus que está aqui no teu coração, ele é o dunamis, ele é o poder explosivo de Deus. Foi esse poder explosivo que entrou na morte e ressuscitou Jesus. Foi lá nas profundezas da terra, arrebentou com as portas do inferno, e o Espírito de ressurreição entrou e Jesus ressuscitou. É isso que está escrito. O Senhor diz que você conheça o Espírito de ressurreição. Hoje você vai conhecer esse Espírito de ressurreição em tudo aquilo que você está colocando. Olha, vale colocar. A Dorcas foi uma só que morreu, mas aí pode ter morrido um monte de coisa na tua vida. Pode colocar aí, se morreu a fé, morreu a esperança, morreu o casamento, morreu as finanças, você está enfermo, coloca tudo aquilo que morreu. Então, esses discípulos ficaram firmes e inabaláveis e falaram, sabe de uma coisa? Eu ouvi dizer que Pedro, porque Pedro estava num nível acima desses discípulos. Agora Pedro, como apóstolo, ele já tinha vivido tudo que os discípulos agora estavam vivendo. Bom, Pedro, a gente tem fé. E então o que aconteceu ali? Unidos, nós estamos. Dá a mão para a pessoa do lado e fala, eu sou um com você. Gente, se a fé de uma pessoa, continua com a mão e levanta a mão do teu irmão. Se a fé de uma pessoa com uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode dizer para uma montanha, sai daqui e vai para acolá, o que dizer de fé de um grupo de pessoas o que não pode fazer? Por isso agora declara com fé, Senhor, com toda a fé, fala com fé agora. Senhor, eu creio que os problemas que eu estou vivendo não é um ponto final na minha vida. É só o começo de um milagre. Eu creio no poder de milagre liberado sobre este lugar. Em nome de Jesus. Esse é o poder de milagre do Senhor. A primeira coisa que esses discípulos fizeram foi ter fé. Um olhou para o outro, você tem fé? Eu tenho. Você também tem fé. Então, o que a gente faz agora? Vamos crer em Deus. Pronto, então eles tinham fé, unidade, eles creram em Deus, eles estavam unidos. Aí eles tomaram uma atitude, vamos chamar uma pessoa que tem mais experiência do que a gente. Mandaram chamar Pedro. Então nós temos o defunto, por enquanto defunto, Dorcas. Nós temos o segundo grupo. O primeiro grupo era de uma pessoa, uma discípula, Dorcas. Agora nós temos o segundo grupo, um número reduzido de discípulos que vão fazer um estrago para o plano do inferno. E vai chegar um reforço. Chega Pedro. Então volta lá para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. E então eles mandam chamar Pedro. E no versículo, está escrito no versículo, vou repetir o versículo 38, Lida fica perto de Jope, quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, só 16 quilômetros. Mandaram 2 homens dizer, não se demore em vir até nós. Olha que ousadia. Eles nem falaram, você pode vir, você vem. Não, eles já falaram, Pedro, não demora, vem com certeza. E tanta fé que eles tinham de que Pedro ia responder, não se demore em vir até nós.
E o versículo 39 está escrito: Pedro foi com eles. E quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Você vê que tem vários grupos de pessoas. Dorcas, os discípulos, agora chega o reforço Pedro. Quando Pedro chega, Pedro vê dentro da casa um grupo que se chama aqueles que só choram. O grupo é multidão. A multidão, aqueles que não são discípulos de Jesus, são aquelas pessoas que diante de qualquer problema desiste de seguir a Cristo, desiste de ir para a igreja. Ela coloca, eu estou com problema com o pastor, eu estou com problema com a pastora, eu estou com problema com a pessoa que sentou do meu lado, eu não gosto dos obreiros, eu não gosto do tipo de louvor. Qualquer coisa te desanima, qualquer coisa você deixa de vir à casa de Deus. E quando acontece um problema, Deus não me ama, Deus não ouve a minha oração, eu estou fazendo tudo direitinho. Aí você fala quanto você é maravilhoso, quanto você é bom e quanto Deus falhou com você. Essas viúvas estavam mais ou menos nesse sentido. Elas estavam falando: Senhor, como pode? A gente agora que tinha uma pessoa que ajudava a gente, o Senhor não liga para a gente mesmo. O Senhor tirou da gente a única pessoa que cuidava. Em outros sentidos, elas só estavam pensando isso. O Senhor tirou a única pessoa que se importava com a gente, a única pessoa que olha aqui as roupas, olha tudo que ela fazia por mim, o que ela fazia pelos meus filhos. Sim, gente, tem a turma daqueles que só choram e só lamentam quando chega o dia mau. Sabe que milagre que vai acontecer para esse grupo de pessoas? Nenhum. Nada acontece. Chorar é uma atitude de... Você pode chorar, mas sabe como é que você pode chorar? Semeando, andando, crendo, porque você vai voltar colhendo feixes. Só não vale ficar que nem elas. Oh, Senhor, como era bom ter saúde e agora eu estou doente. Como era bom ter dinheiro e agora eu não tenho dinheiro. Ontem uma criança me fez rir muito, muito. Ele estava conversando comigo, com o Jonas, de repente ele estava com um aparelho na mão dele, e aí ele falou assim: pastor, esse aparelho aqui é um jogo, né? Esse aqui é caro, viu? Mas esse aqui é do tempo da riqueza dos meus pais. Agora está uma dureza. Eu ri muito. Eu falei, gente, criança é assim mesmo. Mas ele é criança. Ele está falando que é um momento, é um período. Mas eu quero te dizer que tem gente que fica, sabe, falando: olha aqui, Deus, esse é o tempo em que eu era feliz e não sabia. Eu tinha amigos e agora todo mundo me deixou, todo mundo me abandonou. Gente, quem só lamenta, só fica olhando para o próprio pé, só fica olhando para o chão. Olha para Jesus, para você ver o milagre. Sabe qual foi a atenção que Pedro deu para essas pessoas? Zero. As mulheres cercaram, está escrito, as mulheres cercaram Pedro, chorando, lamentando. Pedro não perdeu tempo com elas. Peraí, eu não falo essa linguagem de incredulidade. Ele não falou isso, mas a atitude dele foi essa: eu estou indo para onde está o milagre, eu estou indo para onde está o problema está no andar de cima. Aqui vocês só estão chorando, eu vou para lá onde vai acontecer algo novo, onde vai acontecer algo espetacular. Querido, quando você não fica ouvindo aquelas pessoas que ficam te contaminando, roubando a tua fé, você vai para o andar de cima e você fala: Senhor, é isso aqui, eu estou entrando em oração, porque eu creio que o Espírito de ressurreição entra hoje na minha casa, entra hoje nas minhas finanças, entra hoje no meu corpo, entra hoje na minha alma. Senhor, ninguém está dando conta da depressão, nem psicólogo, nem psiquiatra está dando conta do nível de depressão e de ansiedade que eu estou vivendo, mas o Senhor pode todas as coisas. Você tem que entregar esse nível de coisas para o Senhor. Pedro, ele foi reto. E agora a gente vai ver, porque Pedro era o quê? Discípulo também. Se tornou apóstolo, mas nunca deixou de ser discípulo de Jesus.
Quando ele chega, ele vê ali Dorcas lavada, trocada, um cadáver. Por mais que 16 quilômetros seja perto, não esqueça que Pedro não estava de carro. Demorou um tempo. Não esqueça que nós estamos no Oriente Médio. O calor, aquele calor, tudo começa a deteriorar muito rápido. Dorcas já podia estar começando a cheirar mal. Mas quando Pedro olhou para Dorcas, ele só pensou numa coisa: o mesmo Espírito de ressurreição que ressuscitou a Jesus vai ressuscitar Dorcas. E ele tomou uma atitude. Olha o que ele fez. Ele passou reto no versículo 40. Ele nem ligou para quem estava chorando. E Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Todos quem? Que não criam. Ele se ajoelhou. E o que ele fez? Fala bem alto o que ele fez quando ele ajoelhou. E ele orou. Fala bem alto. O que Pedro fez? Ele se ajoelhou e orou. Gente, você não tem noção do poder da oração. Por isso eu quero que você deixe a sua Bíblia agora. E eu quero fazer o ato profético neste momento. Fique em pé. Deixa a sua Bíblia aí no banco. Fique em pé. Sabe, Pedro, ele passou. Você viu nessa passagem de Atos 9, Pedro tinha acabado de fazer um milagre. Ele tinha acabado, se você ler um pouquinho acima, ele tinha acabado de curar Enéas, um paralítico. Não tem limite para aquele que crê, não tem limite. Olha, você já deve saber, decora o versículo que eu vou falar agora, de tanto que eu falo. Lucas capítulo 18, Jesus disse, nos últimos dias, quando o Filho do Homem vier, encontrarei eu fé na terra. O Senhor, Ele está dizendo, olha, a fé para viver nos dias que nós estamos vivendo, é uma fé extraordinária. Por isso, neste momento, eu quero que você levante agora o seu papel. E eu quero que você se apresente, levanta as suas duas mãos. E fala, Senhor, eu preciso ter fé extraordinária. Senhor, eu quero receber essa fé extraordinária agora de Ti. A mesma fé que estava, Senhor, a mesma fé que estava nos discípulos que chamaram Pedro. A mesma fé que estava no coração de Pedro. Senhor, começa a visitar os corações aqui. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero arrancar agora pela raiz o desespero. Eu quero arrancar agora pela raiz toda desistência que está no Teu coração. Eu quero arrancar agora pela raiz todo desânimo que está no teu coração. Eu quero arrancar também na autoridade do nome de Jesus pela raiz toda incredulidade que está no teu coração. Que tudo isso estava ocupando lugar no teu coração. Que o seu coração seja invadido por uma onda de fé, de esperança, de alegria, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te dar uma visão nova, que você não veja um cadáver diante de você. Eu duvido que Pedro tenha visto um cadáver. Pedro viu a discípula, ele não viu um cadáver, ele viu uma discípula que se chamava Dorcas. Ele viu o milagre e a promessa de Deus naquela mulher. Aquela mulher já tinha feito muita coisa. Eu quero declarar sobre a sua vida. Aquela mulher já tinha impactado a vida de mulheres e os filhos dessas mulheres. Mas Deus falou, não está perdido? Parece que a vida de Dorcas foi perdida. Não, o segundo tempo da vida de Dorcas é muito melhor do que o primeiro tempo. Porque o diabo olha para Dorcas e fala, eu interrompi. Talvez ele olhe para você e ele diga, eu interrompi o teu ministério. Eu interrompi a tua prosperidade. Eu interrompi a tua saúde. Eu interrompi o teu casamento. Eu interrompi o teu relacionamento com os teus filhos. Talvez ele esteja dizendo isso. Ele dizia, eu interrompi a vida de Dorcas. Ela estava me atrapalhando. Mas Deus chegou junto com Pedro naquele quarto e diz, não acabou a vida de Dorcas. O segundo tempo é muito melhor do que o primeiro tempo. Quando Dorcas ressuscitou, sabe o que aconteceu? Está escrito aqui que a cidade toda, fala comigo, a cidade toda
creu em Jesus como Senhor e Salvador. A cidade toda, por causa da vida de Dorcas. Aí acabou a vida de Dorcas. Ela fazia tanta coisa, ela cuidava de mulheres e de filhos. Agora a vida de Dorcas, o testemunho de Dorcas, ela era uma testemunha viva do poder de Deus. Você é uma testemunha viva do poder de Deus. Se antes da interrupção que está aí na tua mão, no teu papel, você já dizia, esse era o meu melhor momento, Deus está falando, não, o melhor momento chega agora. Quando eu chego com espírito de ressurreição na tua vida, você vai impactar muito mais vidas com o milagre que eu vou fazer em você. O espírito de ressurreição está neste ambiente. Mas Pedro orou. Pedro orou. O que Pedro orou? Eu vou orar agora. Eu acredito que Pedro tenha orado o seguinte. Então, de mãos levantadas ainda, Senhor, assim como Pedro, nós nos dirigimos agora a Ti. Senhor, talvez Pedro tenha dito, Pai, a vida de Dorcas não pode acabar aqui. Pai, eu não sei de mim mesmo, eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Vem agora com o Teu espírito de ressurreição sobre Dorcas, Senhor, e começa a agir nas células, na corrente sanguínea, nos órgãos que pararam. Reaviva, reativa, traz vida, ressurreição sobre Dorcas. Senhor, em relacionamentos que foram paralisados, traz vida. Em finanças que foram paralisadas, traz restituição em nome de Jesus. Aonde entrou a enfermidade, traz cura em nome de Jesus. Ressuscita ministérios, ressuscita chamado, ressuscita a fé, ressuscita a esperança. É o que eu clamo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora você continua com o teu papel na mão. Pedro falou o seguinte, depois que ele orou, a oração não está registrada aqui, a gente não sabe de fato aquilo que ele orou, mas ele ajoelhou, orou, voltou-se para a mulher que estava morta e disse, Tabita, levante-se. Olha agora para o papel. E diz agora, profetiza sobre essa causa que morreu, as causas que morreram. E diz agora, ministério, levante-se. Meu casamento se levanta. Minha vida profissional se levante. Minha vida financeira se levante. Minha saúde, levante-se. Meus filhos, levante-se em graça, em bênção, em nome de Jesus. Profetiza agora, profetiza sobre o papel que você tem. E eu quero agora, eu disse, é um ato de fé. Você vai trazer para esse cesto enquanto você vai estar adorando. Em nome de Jesus, você vai trazer aquilo que precisa ressuscitar para esse cesto. Em nome de Jesus, pode sair de onde você está, pode vir. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor, a ponto de Pedro ter que ficar lá em Jope, porque era tanta gente que creu no Senhor, porque agora Dorcas não era um cadáver, porque Dorcas não foi interrompida. O espírito de ressurreição veio e ela era uma testemunha viva do poder de Deus. Você é testemunha viva do poder de Deus. O teu testemunho vai impactar por onde você passar. E eu queria chamar aos pastores para poder estender as mãos aqui sobre nós orarmos mais uma vez por todas essas causas. Nós orarmos mais uma vez por cada milagre que vai. Nós teremos muitos testemunhos desta noite. Pode ter certeza. Nós teremos muitos. Você vai contar pra gente e nós vamos fazer uma noite só de testemunho desta noite. Porque lembra quando eu disse de um portal de unção? Hoje eu quero declarar um portal de milagres sobre este local. Eu vejo o portal de milagres, uma unção dobrada, a um nível de unção que nunca vivemos aqui. É um espírito de ressurreição sobre cada uma dessas causas. E eu queria neste momento, estende a tua mão mais uma vez. Ó, aqui está aquilo que era o teu defunto, hein? Olha, capricha agora na tua oração. Começa a ver o peso
direito a respirar de novo daquilo que já tinha morrido na tua vida, e começa a ver com os olhos da fé essa causa em pé, viva, um testemunho vivo de Deus. Senhor, aqui há pranto, aqui há lágrimas, aqui, Senhor, há tanta inquietação, preocupação, angústia e dor, mas eu declaro que o Espírito de ressurreição entra em cada uma dessas causas, na autoridade do nome de Jesus. Nós dizemos agora: levanta e anda. Famílias, levantem e andem. Ministérios, levantem e andem. Finanças, levanta e anda. Oh, em nome de Jesus. Saúde mental, levanta e anda. Senhor, este é o dia do milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu pedi, como antes da gente orar mais uma vez, é uma música que ela é agitada, mas sabe por que ela é agitada? Porque agora o Espírito de ressurreição está aqui. É a alegria do Senhor, é a tua força. Profetiza sobre a vida do teu irmão, diz: olha, a alegria do Senhor é a tua força. Viva o Espírito de ressurreição. Declara Espírito de ressurreição para hoje, para amanhã, para todos os dias desta semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, o Espírito de ressurreição está aqui. Você está de pé. Nada e ninguém pode te parar. O inferno não pode te parar. O inferno não parou Dorcas. O inferno não parou aquele grupo de discípulos. O inferno não para a unidade em Cristo. O inferno não para você. Não para a sua família. Não para o seu ministério. O inferno não pode te paralisar. A unção de Deus, Espírito de ressurreição está aqui. Oh Senhor, presença santa, divina, maravilhosa. Senhor, não vai embora não, fica conosco e vai conosco. Ah Senhor, nós não queremos perder este momento. Nós queremos que este momento se perpetue. Cada culto mais perto de Ti, cada culto mais avivados, cada culto, Senhor, mais tocados por Ti, mais transformados por Ti. Ah, Senhor, Espírito de ressurreição está neste local. Senhor, que este Espírito de ressurreição possa entrar desde o alto da cabeça, planta dos pés, injetando pensamentos, Senhor, que vem do céu, injetando, Senhor, emoções restauradas pelo céu, trazendo, Senhor, o Teu DNA para a nossa vida. Te louvamos por essa noite, te louvamos por Tua presença, e eu peço, Senhor, que o Teu povo seja mais abençoado ainda, que a Tua mão se estenda neste momento para tocar nas mãos dos Teus filhos, abençoando, Senhor, enchendo-os de graça, de poder e de glória. Que o amor de Deus transborde no teu coração, que a misericórdia do Senhor te alcance, que a proteção divina venha sobre a sua vida. Você se torne uma pessoa invisível para as trevas, intocável pelas trevas. Você e a sua casa, benditos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.